Amigos, bem-vindos ao programa 137 do Alvorada Cultural, primeiro programa do ano 2015. Primeiro, uma entrevista à Rádio Senado com a jornalista Margarita Patriota e na segunda parte teremos minha intervenção num fórum de direitos humanos que aconteceu aqui em Brasília, com presença do Ministério Público e parlamentares, como a diputada Érica Cocai. Assiste. Eu pertenço ao Colegiado Setorial da Literatura e estamos com dificuldade de poder mapear a quantidade de coletivos que tem nessa cidade, porque as academias, sindicatos, os núcleos que estão mais presentes, com presença no plano, você até consegue identificar, mas você tem cada surpresa encontrando na Ceilândia, Sobradinho, Santa Maria, núcleos coletivos que eles fazem literatura e às vezes não publicam, ou seja, cordel, hip hop, ou seja, hoje em dia a literatura já não está mais presa ao papel, ao livro, ela se manifesta em muitas plataformas e em muitos estilos diferentes, claro, né? Pois é, mas o que a gente mais percebe é a inserção da literatura no computador, não é? Na internet. Você também escreve direto assim? Eu sou, primeiro, um assíduo frequentador das redes sociais. Como eu não tenho produzido muito literatura no último ano e tal, eu tenho produzido muito material audiovisual. Eu agora, já não, se antigamente não era suficiente contar o conto, eu tinha que publicá-lo, agora já não basta com publicar. Eu quero outras formas de contar uma história. E na televisão, no audiovisual, eu tenho encontrado esse mecanismo, digamos. E é isso que eu faço. Eu estou com horas e horas de internet. Eu faço um programa que se chama Alvorada Cultural. Vocês podem procurar no YouTube, onde só entrevisto escritores, outros artistas de outras linguagens artísticas também, mas a maioria são escritores. Falamos sobre literatura, falamos sobre todos seus livros, seus lançamentos, e eu faço esse tipo de cobertura na Alvorada Cultural. Alvorada Cultural. Renova sempre, ou que uma vez por semana, ou assim, não tem uma regularidade precisa, né? Por exemplo, há 15 dias atrás aconteceu um encontro internacional de escritoras. Eu já, desde que acabou até hoje, eu tenho 8 programas inteiramente filmados, gravados nesse encontro. E acho que ainda tenho mais 2 programas para editar, por exemplo. São 10 programas só de um evento de 3 dias. Imagina quando eu vou numa Bienal, tipo a de Rio São Paulo, agora que vem por aí, que vai começar aqui em Brasília, fica material para você ficar editando semanas, né? E o que representa para Raul La Roça ser membro fundador da Academia de Ciências, Letras e Artes de Recanto das Emas? Esse foi um sonho lindo, gostoso de ser sonhado e ser vivido, porque o professor Roque, ele queria fazer alguma coisa e ele chegou de uma viagem ao exterior com a ideia de criar uma academia em Recanto da Sema, onde as demandas são tão grandes, né? E nos convidou, ele integrar o Movimento Abraço, nos convidou e lá fomos nós a dar uma força. Foi um trabalho, foi um ano e tal, trabalhando para que saísse do papel a academia, aclaremos, né? Assim que aconteceu a fundação, o nosso presidente, professor Roque, começou com problemas de saúde e como são sistemas presidencialismo, ou seja, no CERN, na criação da entidade, a figura do presidente é fundamental. Sem o presidente nada acontece. Então essa academia tem ficado meio assim no congelador, mas eu sou ativo participante da Academia de Letras do Brasil, seção DF, e do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal também, que são os coletivos que agitam, digamos, e que estarão com stand na próxima Bienal e esperamos você por lá. Raul La Roça é também professor de espanhol e tradutor? Sim, ultimamente não ando dando muita aula de espanhol, não, porque como vem a Copa agora, muitas empresas começaram a ensinar espanhol e inglês pela Copa. Então, não dá para... Ou seja, meu ensino de espanhol é um pouco diferenciado, exclusivo.
não sou um professor formado por uma academia, eu sou um professor formado pela rua. Eu ensino espanhol que você vai precisar se você vai viajar a um país. Se você vai viajar para a Argentina, você precisa saber um espanhol. Mas se você vai viajar a Espanha ou a México, é outro espanhol. Então, está vendo que há umas nuances, uns matizes nesse idioma. É isso que eu faço. E também trabalho de tradução, traduz muito para o português? Não é o trabalho que mais eu gosto, porque é muito sacrificado. Mas também faço. Eu só gosto de traduzir texto bom que eu gosto de ler, eu gosto de traduzir. Mas quando eu pego um texto que eu não gosto, meu Deus, como eu demoro para traduzir. Então, até nisso eu tenho uma debilidade. Sou tradutor, mas se eu pudesse, eu faria outra coisa. Mas tem que ganhar dinheiro de alguma forma. Tem que ganhar, né? Não, bom, né? Para terminar, eu gostaria de saber dos seus projetos daqui para frente. Pretende continuar a ser um escritor tanto uruguaio, digamos, quanto brasileiro? Escrever ora em português, ora em espanhol? Os idiomas são secundários, a plataforma é secundária. As fronteiras que nos dividem não são tão importantes. Eu sou humanista, eu penso como um ser humano todo. Como eu sou de um pequeno país que está encravado entre dois gigantes que têm na sua gênese o império. Então, nosso país não tem esse delírio de grandeza. O uruguaio já tem que nascer humilde porque sabe que para ele não estão reservadas as grandes coisas que de pronto pode sonhar um brasileiro ou um argentino. Mas derrotou o Brasil em 1950, né? Bom, tá vendo? Foi você que começou, tá? Daqui a pouco vamos ter outra oportunidade de dar uma o operador acho que vai desligar o som porque me está olhando com uma cara. Daqui a pouco, viu, vamos ter outra oportunidade para dar outra dor de cabeça a Filipão, viu? Muito bem, mas pretende então continuar escrevendo e publicando, né? Sim, eu espero poder escrever e logo, mas eu que estou tão entusiasmado porque eu acabo de lançar meu primeiro documentário que participou agora, está participando do Festival de Cinema de Taguatinga. É um documentário onde entrevisto escritores, 40 escritores entrevistados, onde cada um fala de seu escritor preferido e o livro que primeiro lhe marcou. Quando eu vi que tinha esse material, eu juntei e digo, puxa, tem um documentário aqui. 40, escolhi 40, alguns conhecidos, outros nem tanto, e já esse primeiro documentário, essa primeira participação no Festival de Cinema, já me tem a cabeça aqui como louco, querendo saber qual vai ser meu próximo documentário, que tenho várias opções, várias ideias. Já fui convidado a participar de outro festival de cinema. Imagina, só acabo de fazer um documentário e já se abre um enorme porta aí, leque de possibilidades por o caminho do audiovisual. Então eu acho que o cineasta está ganhando do escritor. Espero que seja mais talentoso e tenha mais sucesso como cineasta que como escritor. Bem, nós torcemos pela literatura aqui e pelos livros, mas de qualquer maneira, sucesso Opa. aí nos seus empreendimentos. Obrigado. Eu sou Astrogildo Miag e este é o meu 7º livro, O Homem que Morreu 5 vezes.
preocupar com a inclusão social dos menos afortunados. Tem sido esse tipo de política levada adiante pelos países da região que tem resgatado da miséria milhões de latino-americanos. Isso não é só no Brasil. Muitos países o combate à miséria é uma bandeira, a diferença de outros primeiros mundos que estão cada dia se afundando no desemprego e na exclusão. Este estado de bem-estar é combatido pelas classes altas, grandes pagadores de impostos, que se incomodam com os gastos sociais dos governos. A miopia social gera esta reclamação, porque não enxergam que um indivíduo na marginalidade não produz riqueza para a sociedade onde vive, nem para o Estado, não trabalha, não paga imposto, não cuida da família, obriga a polícia a andar atrás dele, os médicos, e todo o aparelho do Estado tem que estar a seu dispor. Mas, se recuperamos esses cidadãos, ele volta a ser ativo e produtivo, e seus filhos têm menos chance de integrar essa estatística do submundo e do crime organizado. E aqui eu quero parar, porque quando a gente trabalha para fazer inclusão social com os usuários dos albergues, com a população da rua, a gente está cuidando das futuras gerações, porque de pronto o filho de um excluído, ele é duas vezes excluído. Para aqueles que têm uma boa posição social, a comida não é uma preocupação. Afinal, eles acabam de almoçar, com direito a cafezinho e sobremesa. Eles precisam trocar sua hipócrita vida social por uma vida de verdade, menos fútil e menos superficial. Na luta por recuperar a cidadania e a autoestima, contamos como ferramenta fundamental a inclusão às artes. As artes têm um papel fundamental nessa ação, pois elas são o espelho social de uma época e conseguem transformar verdadeiramente o espírito das pessoas, principalmente aquelas que, dominadas pelo álcool e droga, se esqueceram o que era felicidade. Uma música, uma dança, uma simples leitura, um trabalho manual, conseguem abstrair um viciado, levando-o a uma nova realidade, ajudando a recuperar seu senso crítico e desenhando sorrisos no rosto marcado pela desesperança. Fica mais fácil integrar um indivíduo que na escola tinha contato com o esporte e as práticas artísticas. Por isso, a importância que na idade escolar estes eixos transversais tenham uma forte presença no desenvolvimento do jovem. Esses eixos transversais são fundamentais e hoje o mercado tem a escola particular que te ensina dança, que te ensina teatro, o clube particular que leva para fazer esporte. Isso tem que ser pauta do ensinamento na escola pública. As oportunidades de tornar-me um escritor me permitem compartilhar e de conhecer mentes brilhantes e inquietas. E desde este lugar, adquirir um megáfone e uma plateia, assim ando pelo mundo defendendo o conhecimento como ferramenta para construir cidadania nos setores historicamente mais desprotegidos. Estou convencido que, sem um fim social, o saber será um passatempo fútil e superficial. As causas da exclusão social são muitas e variadas, mas cada vez mais dou atenção a uma tendência que se alastra na sociedade moderna e é o consumismo. Alimentado desde os grandes meios de informação e publicidade, nos querem fazer acreditar que temos que comprar o último sapato desportivo da moda. Nos impõem que temos que trocar o aparelho celular pelo novo modelo, o que compramos o mês passado já é antigo. Imagina aquele jovem sem recurso, que não vai comprar o tênis nem um novo celular. Roubar é uma opção válida para ele. E vai, talvez, se drogar para esquecer seu fracasso perante seus colegas e seus iguais. Esta fala é para deixar a mensagem de que, por muito alto e muito forte que seja nosso pedestal, sempre pode haver um vento mais forte que pode nos derrubar. E por muito fundo que seja nosso poço, a gente sempre consegue sair dele. Mas não atente, não tem bilhete premiado que nos tire do dia para a noite do fundo do poço. É uma luta sacrificada, devagar, árdua, e não saímos sozinhos. Precisamos ajuda e precisamos saber, por favor, me ajudem.
Eu lembro, e culminando já, lá no albergue tinha um rapaz um pouco agraciado fisicamente, contrafeito, nascido em São Paulo, criado na rua, conhecia a cidade como ninguém, e ele era totalmente despreciado porque não tinha sabedoria, não tinha educação, não tinha nada. Mas um dia chegou a redenção dele. Chegou no albergue um casal de média idade, instruído, mas os dois eram cegos. Esse casal vinha de Paraná e não conhecia São Paulo. A redenção desse menino foi servir para aqueles dois jornalistas cegos lá no albergue de Cicerone, pela cidade de São Paulo. Ele também era útil. E eu lembro a felicidade quando voltava à noite e contava. Eu levei ele para cá, para lá, mostrei um jeito de dizer que ele era cego. Mas todo mundo tem utilidade para alguma coisa. Obrigado. Boa tarde.